de ontem gravada, tanto o PowerPoint quanto o aula, o áudio também, né, a gravação aí para vocês no Aprender, tá? Então vamos lá, vou espelhar aqui. Professor, é do segundo bimestre? Como assim? A aula é para o segundo bimestre? Como acho que eu já tinha falado isso na aula passada, a prova só cai até TEP, já conversamos sobre isso. A aula só cai, a matéria até TEP. Essa aula para frente só cai na segunda prova. Obrigada. Galera, então pneumonia adquirida na comunidade, né? Pneumonia bacteriana, a gente vai dar aula hoje, né? Então a ideia é discutir então a importância dessa patologia, como é que a gente faz o diagnóstico correto, a indicação pertinente de quais exames pedir complementares e como a gente escolhe aonde a gente vai tratar e quais os melhores antibióticos a gente usa para tratar, né? Sempre uma aula expositiva com depois um ou dois casos clínicos. Nossa principal bibliografia é o Consenso da Sociedade Brasileira de Pneumologia, né, que é de 2018, e temos também o livro da Sociedade Brasileira de Pneumologia, que está disponível na nossa biblioteca virtual, que é de 2010, a segunda edição. Alguns dados para a gente: 3 a 5 casos por 1.000 habitantes por ano, né, 10 vezes mais prevalente na população idosa. A gente tem um impacto significativo em mortalidade, né? Só que a gente tem tido também uma queda nos índices de mortalidade, cerca de 25% de queda na mortalidade nos últimos 25 anos no Brasil. Isso também em virtude da melhora da questão da saúde, de diagnóstico, etc. Existe uma sazonalidade, né? No hemisfério sul, a gente já sabe que no meio do ano, os meses de outono e inverno, a gente tem uma incidência maior, né? Esse gráfico aí mostra o triênio aí de 2007 até 2009, mostrando mesmo que o pico aí de infecção de doença de diagnóstico aumenta mesmo nos meses mais frios de maio até julho, e a curva tracejada em vermelho de 2009, foi no ano lá que vocês se recordam que a gente teve a pandemia do H1N1, né? E mas a gente está falando de pneumonia bacteriana, sim, mas a gente sabe que uma coisa está intimamente relacionada com a outra, né? A infecção viral, ela predispõe a infecção bacteriana e vice-versa, né? Então, a infecção viral, ela diminui a defesa do organismo e predispõe à infecção bacteriana, e o contrário também acontece. Então, a gente também teve um aumento da incidência de pneumonia bacteriana naquele período, e isso acontece com frequência. Quais as maneiras aí que a gente tem de contágio da pneumonia, né? A gente tem por inalação direta, isso acontece muito em infecção viral, a principal maneira de contágio da infecção viral. Aspiração de nasofaringe é um dos meios mais importantes de infecção bacteriana, disseminação hematogênica também na bacteriana. Por contiguidade, reação de foco latente, um exemplo muito importante seria a infecção por tuberculose. Como é que é o quadro clínico, né, na pneumonia, né? Normalmente o paciente tem pelo menos um desses principais sintomas de expectoração, falta de ar, doutoração ventilatória dependente ou mais de um desses associados. Algum desses achados no exame físico ou mais de um desses também associados, de crepitação na ausculta, som bronquial, o aumento do freno tórico-vocal. Pelo menos um achado sistêmico de confusão mental, cefaleia, sudorese, calafrio, mialgia ou hipotermia, ou mais de um desses associados, e obrigatoriamente a gente precisa ter um achado radiológico que não era presente previamente, né, na história do paciente. E a gente pode ter também a presença de leucocitose ou leucopenia, mas isso não é
um critério obrigatório, a gente não precisa fazer hemograma para fazer diagnóstico de pneumonia, né? E nem sempre isso vai estar ao nosso alcance, vai ter várias vezes, você vai estar, às vezes, num postinho de saúde, num local que às vezes você não tem um hemograma à sua disposição, e você pode fazer o diagnóstico sem ter esse exame. A radiografia é importante, como a gente acabou de falar, para fazer o diagnóstico, mas ela também é importante para mostrar a gravidade do quadro e também para poder fazer a detecção de complicações, como abscesso e empiema, né? O controle do tratamento também pode ser feito pela radiografia, mas isso já é um controle mais lento, né? A gente não faz logo, acabou o antibiótico, vamos fazer um raio-x logo depois para ver se melhorou. Não. Eu sempre falo para os pacientes e para os familiares, para poder ver piora, a gente faz rápido, mas para poder ver melhora, demora. 2 a 6 semanas, em alguns casos, quando esse acometimento pulmonar ele é muito extenso, às vezes pode demorar mais do que isso, né? A gente está vendo agora, né, no Covid, né, pacientes quando tem aquele comprometimento tomográfico muito extenso, 60%, 70%, 80%, o paciente está bem depois, quando ele vai embora, repetir a tomografia só 2, 3 meses depois, porque se você fizer 1 mês depois, 15 dias depois, muita coisa vai estar cheio de lesão no pulmão. Isso não quer dizer que o paciente não vai recuperar, é porque você fez a tomografia muito cedo, né? Não tem que dar tempo ao tempo, o pulmão vai se recuperar, mas essa recuperação é lenta. E nesse raio-x aqui, né, eu saí aqui da apresentação, do modo apresentação, só para vocês verem aqui com a setinha, aqui é um abscesso pulmonar, né? Então a gente tem uma cavitação com nível hidroaéreo aqui, isso é uma complicação de uma pneumonia, e muda para a gente o prognóstico e o tempo de tratamento, porque uma pneumonia comunitária a gente trata de 7 a 10 dias com antibiótico. Um abscesso pulmonar pode até ser, dependendo do caso, a gente mantém o mesmo antibiótico, só que a gente vai tratar por mais tempo. Nesse caso, a gente vai manter o antibiótico por 21 a 28 dias, tá? E, então, tanto o abscesso quanto um empiema são tidos como complicações da pneumonia e o raio-x pode servir para poder identificar essas complicações. Então, ela é recomendada como rotina, em menos de 40% dos episódios de pneumonia são diagnosticados com base apenas na anamnese do exame físico, então o raio-x é importante por isso. E em situações específicas, o tratamento deverá ser iniciado mesmo sem radiografia, se você estiver no local que pode demorar para fazer, ou que não, eu estou num lugar que não tem o raio-x, mas sua suspeição clínica é muito grande, a demora em começar o antibiótico pode, né, prejudicar e aumentar o risco e piorar o prognóstico do paciente. Então, na dúvida, comece o antibiótico e pense depois como você vai fazer para poder conseguir esse exame. Esse último consenso da Sociedade Brasileira de Pneumologia, ele vem dando uma ênfase importante para o papel da ultrassonografia do tórax para a avaliação do paciente com pneumonia, né? E o principal papel desse ultrassom é para avaliação de afecções pleurais na concomitância de afecções pleurais na pneumonia, né? A diferenciação do espessamento pleural, de um derrame pleural simples, um derrame pleural complicado, já evoluindo para empiema. Esse é o principal papel da ultrassonografia de tórax. É um exame fácil, que não tem radiação, que pode ser feito à beira do leito e que não é um exame caro, né? E que treinando a equipe de medicina intensiva, tendo um aparelhinho desse à disposição, como a gente tem aqui na UTI do Hospital Regional, você pode, às vezes, no plantão, que estiver mais tranquilo, pode fazer e tentar manter um diagnóstico. Às vezes, teria que fazer uma tomografia, disponibilizar uma equipe grande para mobilizar o paciente, levar lá na tomografia, voltar, etc. Às vezes, só com ultrassom à beira do leito, você consegue ter uma informação, às vezes, a mesma informação, com uma mobilidade muito menor do paciente, uma facilidade muito maior. A tomografia é um exame que precisa, às vezes, injetar contraste, que usa mais radiação, é um exame mais caro, mas esse é um exame que te dá muito mais riqueza de detalhes. Então, quando você suspeita que possa ter complicações da tomografia, da pneumonia, quando você acha que não é só uma pneumonia, que pode ter outras coisas associadas, como uma pneumonia associada a um câncer, uma pneumonia complicando após um câncer, ou quando você acha que não é pneumonia, tem um diagnóstico, você está tratando, achou inicialmente que era pneumonia, mas não está melhorando, será que é uma pneumonia mesmo? Vamos fazer um diagnóstico diferencial. Aí é
é onde a tomografia entra, certo? Mas a gente não sai fazendo tomografia para qualquer pneumonia simples, qualquer pneumonia que está evoluindo satisfatoriamente bem, tá? A minoria dos casos de pneumonia que se pede tomografia e uma minoria dos casos de pneumonia que se usa ultrassom de tórax, né? Raramente você usa esses dois. Aqui um caso, então, de um raio-x, né, que a gente tem um raio-x do paciente com pneumonia e um derrame pleural associado. Aqui um detalhe ultrassom, a base do pulmão, né, a pontinha do pulmão aqui, o espaço pleural, a caixa torácica, aqui o diafragma, aqui já aparecendo o baço. E aqui a gente vê que tem um derrame pleural livre, com nenhum debris, então a gente consegue ver que é um transudato, né. Na próxima a gente vê aqui um outro derrame pleural, uma pneumonia, que também a gente vê que tem uma opacidade aqui, a gente vê um derrame pleural mais espesso, o paciente está em ortose, esse derrame não escorre. Na hora que a gente faz o ultrassom, a gente consegue ver que a gente tem aqui o pulmão, a caixa torácica e a pleura, e até o derrame tem muito mais denso, com vários debris aqui dentro, já sugerindo um empiema. Né? Então aqui já sugere um empiema, já bem espesso, que não escorre. Isso aqui já é uma fase já até de fibrose, mostrando até que nem a toracotomia, né, a colocação do dreno seria factível nesse ponto, já indicando a necessidade de uma decorticação, né, que é aquela cirurgia que você entra e raspa o pus que está na pleura e depois deixa o dreno, né, não só a drenagem pura e simples não seria satisfatória, você teria que entrar com antibiótico, drenar e depois deixar o dreno posteriormente. Investigação etiológica na pneumonia comunitária, a gente não faz via de rotina, né, via de regra, só em casos selecionados, né, pode-se fazer em alguns casos, mas não sempre, né, quando a gente tem presença de comorbidade, dependendo de pacientes com idade muito avançada, imunossupressão, um quadro mais grave, mas como eu te disse, na grande maioria dos casos não é feito. Tá? Ocorrência de surtos virais, por exemplo, nós estamos passando um quadro de uma pandemia de infecções viral por Covid-19, e nesses casos a gente tem pedido de sorologia e pesquisa de antígeno, o PCR para coronavírus, né, porque nós estamos num surto mundial. Aqui é uma recomendação, é um recorte desse consenso da Sociedade Brasileira de Pneumologia, né, e vocês dão uma olhadinha, mas eu queria fazer só umas ressalvas aí, uns comentários sobre os biomarcadores. Primeiro, nós temos 3 que são os mais comentados, que seriam a procalcitonina, o PCR e a desidrogenase lática, né? Teria o VHS também, mas o VHS ele é menos específico. Então, assim, não existe nenhuma maravilha aí, né? O que se procura muito é um biomarcador que consiga diferenciar qual é um que define se a infecção é viral ou bacteriana. A gente não tem ainda um biomarcador específico que faça isso. O que mais se aproxima disso é a procalcitonina, mesmo assim ela não é perfeita. Problema, a procalcitonina é muito cara, né? Então a gente não consegue pedir no nosso dia a dia ainda. Mesmo na saúde suplementar, paciente com plano de saúde, é difícil conseguir pedir, isso a gente não faz via de regra. Mas é o que mais se aproxima, a procalcitonina muito elevada, fala a favor de infecção bacteriana, certo? O PCR também, sempre quando está muito estourado, a gente pensa que seja mais a favor de infecção bacteriana, o PCR menor fala contra. Mas, de novo, isso não é uma verdade absoluta. Por exemplo, a gente vê muitos pacientes com infecção por coronavírus com um PCR elevadíssimo, né? Então, isso não é uma verdade absoluta, isso não pode se ater só ao valor do biomarcador para falar se é infecção bacteriana ou não. Para mim, a principal função do biomarcador é realmente avaliar e acompanhar a evolução do paciente, eles medem a inflamação sistêmica, então você vai acompanhando a melhora, né, da evolução do tratamento do paciente.
Existem estudos mostrando que você dosa, por exemplo, o PCR antes de começar o tratamento com antibiótico do paciente e dosa novamente 48 a 72 horas após iniciar o tratamento com antibiótico, e uma queda para valores abaixo de 50% do valor inicial do PCR do paciente é um indicativo de resposta positiva, né, ao tratamento. Um bom prognóstico à resposta ao tratamento, certo? Então, esse para mim é uma das principais funções do PCR. Eu uso muito o PCR no dia a dia, no tratamento aí. Estamos usando muito agora na questão do coronavírus, e na infecção por pneumonia bacteriana eu sempre usei bastante. O DHL, ele demora um pouco mais para cair, né, que é a desidrogenase lática, mas a gente também usa bastante, né, e o VHS também, ele é usado também demora um pouco mais para diminuir, demora mais que o DHL até. Mas são o que a gente tem: desidrogenase lática, velocidade de hemossedimentação, que é o VHS, e proteína C reativa, que é o PCR, certo? A procalcitonina seria o mais específico para ajudar a diferenciar entre vírus e bactérias, só que dos quatro é o mais caro, infelizmente o menos usado por causa disso. De novo, para mim, a gente não tem nenhum ainda perfeito para diferenciar um do outro, a gente tem que usar tudo, né, o contexto geral da infecção, hemograma, quadro clínico do paciente, contexto que a gente está vivendo, como, por exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia de pneumonia viral. Mas a questão mesmo, para mim, o maior valor desses biomarcadores é para você também, para você fazer o segmento, a evolução do tratamento e ver se ele está tendo uma boa resposta. A questão beleza, você fez o diagnóstico do paciente, viu que ele tem a pneumonia, etc. Agora a sua dúvida é: aonde eu vou tratar esse paciente, né? Eu tenho um paciente com a pneumonia, mas eu quero saber, é um paciente com a pneumonia boba que eu posso tratar em casa? É uma pneumonia mais ou menos que eu tenho que tratar no hospital, mas posso botar ele na enfermaria? Ou é uma pneumonia gravíssima que eu tenho que levar ele para UTI correndo, né? Existem alguns scores propostos aí pelo American Thoracic, a British Thoracic Society, e também validados e também usados pela Sociedade Brasileira de Pneumologia. O mais usado, né, é o que é sugerido pela British Thoracic Society, que é o CUB-65, e também é o adotado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, que ele sugere, então, que você avalie se o paciente tem confusão mental, elevação da ureia, frequência respiratória aumentada, queda da pressão arterial, idade acima de 65 anos. Se ele tiver 0 ou 1 desses critérios, ele tem mortalidade baixa e pode ser tratado em casa. Se ele tem 2 critérios, ele tem uma mortalidade intermediária, e você deve considerar tratar um ambulatório hospitalar. É aquele paciente que você pode ou não tratar, você deve considerar, você pode tratar ele no hospital, começar a trata 1, 2 dias no hospital, depois passa o tratamento para casa. Com 3 ou mais critérios, você deve obrigatoriamente colocar esse paciente no hospital. E dentro desses pacientes que estão no hospital, se ele tiver 4 ou mais critérios, 4 ou mais pontos, né, desses critérios, você deve avaliar a indicação de tratamento em UTI. Aí o pessoal tentou dar uma brasileirada, porque se você olhar aqui desses critérios, o único critério laboratorial é a ureia. E aí eles fizeram o CRB, que é o CUB sem a ureia. Para se você estiver trabalhando em um lugar que você não tem laboratoriais, você tentar avaliar esse paciente também. E aí você tem um ponto de corte um pouquinho mais baixo, né? 0, 1, 2 ou 3 e 4, para poder avaliar onde você vai tratar. Mas se eu for pôr algum casinho clínico na prova, quando a gente for fazer lá, eu vou tentar usar o CUB, que é o que vocês vão tentar usar sempre direitinho, para vocês não fazerem confusão, beleza? E aí, galera, o pessoal deu uma refinada posteriormente. Tinha o CUB 65, tem o CUB 65 simplificado, que é o CRB, para você não usar critério laboratorial, que a gente acabou de falar, e tem ele mais pormenorizado, né? O pessoal aumentou ele, que é o CUB 65 COX-PS. O que seria esse COX-PS? Eles aumentaram. O COX seria C de comorbidades compensadas, o O seria
O de oxigênio, né, com saturação menor que 90, e o X de raio-x, se houvesse envolvimento multilobar ou bilateral. E o PS seria com o paciente tivesse algum problema psicossocial, que fosse paciente que tem algum impedimento para ser dar alta para ele psicossocial, ou seja, aquele paciente que tem falha de entendimento, não tem dinheiro para comprar o remédio, você vai dar alta para o cara tomar um antibiótico, você vai dar uma receita de um antibiótico por R$70, o cara é um morador de rua, entendeu? É um paciente que não tem entendimento, você vai dar uma receita para ele com certeza, você olha na cabeça, você sabe que ele não vai tomar um comprimido uma vez por dia, você vai dar a receita, ele vai largar, no primeiro lugar que ele vê a receita, ele não vai comprar o remédio, um paciente que está impossibilitado de tomar por via oral, então, coisas desse tipo. Então, às vezes o cara está bem, né, mas tem algum fator que impossibilite que você dê alta, então eles deram essa refinada aí no CUB 65, e às vezes, por motivos desse tipo, você não consegue dar alta para o paciente. De novo, né, nós falamos isso na aula de TEP, esses critérios, esses scores, né, falamos isso quando a gente estava falando dos critérios de Wells, esses critérios nada mais são do que maneiras de você sistematizar o seu bom senso. Isso, com o passar dos anos, vocês vão fazendo tanto que isso vira automático, você bate o olho no paciente, você vai ver que a frequência respiratória do cara está aumentada, que o cara está pálido, que ele está com uma cara de grave, e você vai fazendo isso meio que sem pensar. Mas no início, a falta de experiência demanda uma ajudinha desses scores, isso aí, com o passar do tempo, vai ficando mais intuitivo. Aqui são outros critérios da ATS para indicação de UTI, né? Isso aqui é para complementar, às vezes o paciente está internado e você está na dúvida se tem indicação ou não de levar para UTI. Você pode lá, né? Tem 4 ou 5 critérios do CUB, teoricamente você poderia considerar, mas se você tiver dúvida, tem esses outros critérios adicionais aqui, que é um critério maior ou 2 menores, presença de choque, né? Paciente que está chocado, independente de qualquer coisa, ele tem indicação de ter UTI. Paciente que tem indicação de ventilação mecânica, independente de qualquer coisa, teria que estar na UTI. E 2 desses critérios menores aí também estariam indicados de estar na UTI. Na hora de escolher antibiótico terapia, você deve levar em consideração qual que é o patógeno mais provável, né, fatores de risco que o paciente porventura tenha, presença de doenças associadas, né, e fatores epidemiológicos que porventura estejam presentes. Aí, esses também são recortes que a gente tem aí do nosso consenso da Sociedade Brasileira de Pneumologia. São basicamente 2 quadros que eu vou mostrar, o terceiro não importa tanto, esses 2 quadros são os mais importantes. Esse primeiro é o tratamento do paciente ambulatorial. Então, assim, vamos lá. Paciente que tem a pneumonia leve, que você vai tratar em casa, basicamente você vai dar amoxicilina ou amoxicilina clavulanato por 7 dias, né? É 7 a 10, mas a tendência é cada vez você usar por menos tempo. Poderia ser amoxicilina ou amoxicilina clavulanato 500 mg de 8 em 8 horas ou 875 mg de 12 em 12 horas. 7 a 10 dias, mas novamente, tendência é usar menos tempo, 7 dias, como o próprio consenso indica. Ou se você optar pela azitromicina, uma pneumonia leve, você pode tratar só com azitromicina, 500 mg, uma vez ao dia, né, por 3 a 5 dias. Ou você ainda tem a opção de outro macrolide, que é a claritromicina. A claritromicina é 500 mg de 12 em 12 horas por 7 dias. Essas seriam as 3 principais escolhas, as 3 melhores indicações via consenso para se tratar uma pneumonia leve, né, que você vai optar por tratar em casa. Mas veja, existe aquele paciente que tem uma pneumonia leve, mas aquele paciente que às vezes tem alguma doença, uma comorbidade importante. Por exemplo, é um paciente com pneumonia leve, mas ele tem DPOC, ele tem uma diabetes difícil controle, ele tem um ICC. Nesse caso, o consenso fala que é melhor você tratar com uma terapia associada, dar os 2 juntos, né? Dar a amoxicilina ou a amoxicilina clavulanato está associado a ácido ou a clarito, tá? Aqui fala 5 a 7, mas é isso, a ácido
5 dias, a Clarto e a amoxicilina, 7 dias. Professor, Oi. a amoxicilina, ela tem alguma miligrama que eu tenho que tomar? Eu não ouvi direito. Isso, eu falei. Amoxicilina, 500 miligramas de 8 em 8 ou 875 de 12 em 12. A azitromicina de 500 uma vez ao dia e claritromicina 500 de 12 em 12. Estou falando todas as miligramas. Obrigada. Em caso de alergia no paciente que tem alergia a macrolide e beta-lactam e não possa usar nenhum dos dois medicamentos, aí você pode optar pela quinolona, moxifloxacina, levofloxacina ou gemifloxacina. Porém, esses medicamentos, salvo essa indicação de pacientes com alergia a beta-lactam e macrolídeo, seria a única indicação de passar quinolona para paciente com pneumonia ambulatorial. Infelizmente, a gente vê muita pessoa em pronto-socorro, passando quinolona para tratar paciente com infecção leve, ambulatorial. E isso é um erro, porque você está dando um tiro meio que de canhão para matar uma formiguinha, né? É um antibiótico que, teoricamente, tem um espectro um pouquinho maior, e você está tratando uma infecção boba, né? Uma infecção leve, uma pneumonia mais discreta, com um antibiótico que você poderia estar reservando para tratar infecções um pouco maiores, né? Então, teoricamente, de acordo com que nós, pneumologistas, acreditamos, você poderia reservar esse antibiótico para tratar infecções um pouco mais agressivas. E eu tenho visto, infelizmente, chega muito paciente consultório, a gente vê muito colega passando antibióticos mais, antibiótico assim, dessa classe, para poder tratar. Levofloxacina é muito prescrita, assim, para bobeira, o paciente chega, às vezes, em qualquer pronto-socorro, já sai com prescrição de levo, eu não concordo muito com isso. E o consenso brasileiro de pneumologia também não. Paciente internado em enfermaria, né? Aquele paciente que não está bem para ficar em casa, infelizmente não está grave para estar na UTI. Esse é um paciente que, de acordo com o consenso, você pode tratar ele com cefalosporina de terceira geração, poderia ser um ceftaxona, 2 gramas, né? O ceftaxina, né? Gravar a ceftaxona aí, que é o mais usado, 2 gramas uma vez ao dia, ou a ampicilina sulbactam, normalmente 3 gramas, de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas. E aí você vai associar esse a um macrolídeo, que a gente já falou a dose antes, que é 500 miligramas de azitromicina uma vez ao dia, ou clarto, que é 500 miligramas de 12 em 12 horas, 7 dias. Né? Então, assim, tanto a ceftaxona quanto a ampicilina sulbactam você vai tratar de 7 a 10 dias. A claritromicina também será de 7 a 10. A azitromicina, se for usar, é de 3 a 5 dias, 500 miligramas uma vez ao dia. Os outros, 7 a 10. Ceftaxona, o mais usado é ceftaxina, 2 gramas uma vez ao dia, e a ampicilina sulbactam, 3 gramas de 6 em 6 ou de 8 em 8. Essa seria a primeira opção para pacientes internados em enfermaria com infecção de pneumonia moderada, né? Aquela que não é leve nem é grave. Você também pode dar o amoxicilina clavulanato, né? Nesse caso, seria uma segunda opção. E eles falam também que você pode colocar só o levofloxacina nesse caso também para o paciente que está internado, ou o moxifloxacina. Então você poderia já indicar a quinolona respiratória para o paciente internado, né? Então você poderia fazer esse uso aí da monoterapia, mas a primeira escolha nesse paciente internado seria a terapia combinada de um beta-lactâmico com um macrolídeo. Como segunda escolha, você poderia usar um beta-lactâmico sozinho, seja a cefalosporina, seja o beta-lactâmico sozinho, ou a quinolona respiratória sozinha, também poderiam ser opções. E aqui você pode usar a quinolona respiratória só 5 dias, de 5 a 7 dias. A levo de 500, o moxifloxacina de 400 seriam as principais opções, ambos uma vez ao dia. No paciente grave internado na UTI,
você pode usar o mesmo antibiótico que você usou como primeira opção, o mesmo esquema terapêutico que você usou como primeira opção na enfermaria, né? Nós acabamos de falar, né? Ceftaxona 2 gramas uma vez ao dia, ou a psilina subactam 3 gramas de 6 em 6 ou de 8 em 8, associado ao macrolídeo, que pode ser ácido ou aclárate, ou você pode usar esse mesmo antibiótico, né, a cefalosporina de terceira geração, associado à quinolona respiratória, que seria levo, mox ou gemcitabina, né, que seria uma boa opção também. E aí, se você pode tratar, e aqui nesse caso também muda um pouquinho, você pode tratar por mais tempo também, podendo chegar até 14 dias de tratamento, dependendo da gravidade do paciente, mas em média também tratamos por 10 dias, certo? Então, de maneira geral, o tratamento do paciente internado, as primeiras opções podem ser a mesma na UTI e na enfermaria, mas, de maneira geral, a gente entra com esse mesmo tratamento de cefalosporina mais macrolídeo, ou cefalosporina mais macrolídeo, ou beta-lactam, ampicilina subactam com macrolídeo, são dois dos esquemas mais usados para tratar paciente internado, seja na enfermaria, seja na UTI. Com pacientes, às vezes, muito graves, a gente tira o macrolídeo e passa para a quinolona respiratória associada, tá? Mas, resumindo, esses aí são os esquemas. Aqui é um outro quadro que a gente tem situações específicas. Eu coloquei aqui, mas isso aqui é curiosidade. Isso aqui vocês não precisam gravar, é coisa mais específica, tá? Quando tem uma suspeita de paciente com pseudomonas, estafilococcus resistente, estafilococcus sensível, pneumococo resistente à penicilina. Isso aqui já foge aí o escopo da aula, ao que eu quero que vocês guardem nesse momento que vocês estão aí no terceiro ano, tá bom? É mais curiosidade, quem quiser dar uma lida, mas eu quero que vocês guardem o esquema empírico que a gente trata paciente ambulatorial, na enfermaria e na UTI, que foi o que a gente acabou de falar. Aqui, vocês guardem para mim. Início rápido é extremamente importante. Quanto mais tempo a gente demora para dar a primeira dose do antibiótico, maior aumenta a mortalidade, tá? A gente sempre escolhe o antibiótico de acordo com guidelines, foi o que a gente acabou de ver. Sempre lembrar que a gente tem que atentar para a função renal. Vários dos antibióticos que a gente acabou de falar devem ter as doses corrigidas de acordo com a função renal. E sempre que possível, assim que o paciente melhora o quadro, assim que o paciente está estável, a gente deve tentar trocar o antibiótico de via endovenosa para VO, né, estabilizando o paciente ficando bem, a gente faz isso. Se o paciente tem alguma hemocultura, alguma cultura em andamento e sai o resultado, a gente tem que tentar cruzar essas culturas e ver se o antibiótico que está sendo dado em pico é sensível, né, ou a cultura que saiu, aquele germe identificado, ele é coberto pelo antibiótico que está sendo dado, e caso contrário, a gente tem que tentar adequar o tratamento. Mas no caso, na maior parte das vezes, na PAC, a gente não colhe cultura, como eu falou, então isso aí acaba sendo feito nos casos muito graves, quando vão para a UTI, na grande maioria dos casos de paciente com pneumonia da comunidade, a gente acaba não colhendo cultura. A utilização de score validado de PAC e CUB é o mais usado, o PSI é menos usado, ele é muito descritivo, tem muitos itens, então a aplicabilidade clínica dele é mais difícil, e a gente pode, na suspeita de surtos de legionela, fazer o antígeno urinário, mas na prática ele é pouco utilizado. Para poder avaliar a estabilidade clínica, né, ver se o paciente tem critério de alta, sempre o paciente tem que estar febril, a frequência cardíaca normal, respiratória também, não pode estar hipotenso, saturação acima de 90 e um estado mental normal. Aqui, essa aula que quando eu preparei, acho que eu tinha dado a primeira vez no segundo semestre, lembrando que dia 12 de novembro é dia da pneumonia, mas eu deixei isso aqui para vocês também, porque tem alguns dados interessantes. A pneumonia é a segunda doença respiratória mais comum no Brasil, representa 50% dos casos de internação em adultos com mais de 50 anos. Isso é um dado muito relevante. A taxa de mortalidade em crianças com menos de 5 anos é de 1,5 a cada 1.000, e 3 vezes maior do que nos Estados Unidos, né? Nossa taxa de mortalidade é 3 vezes maior. E a vacina pneumocócica conjugada previne 90% das pneumonias pneumocócicas, e a gente tem uma taxa de vacinação ainda baixa no nosso país. A gente tem que vacinar mais.
Bom, acho que era isso. Tem 2 casinhos clínicos rapidinho que eu acho bastante interessante, vamos partir para eles aqui. Se alguém tiver dúvida, aguarde aí que a gente pega no final da aula, a gente faz. Homem de 72 anos, padre, casado, católico, natural e procedente de Presidente Prudente. Padeiro aposentado. Queixa principal é febre referida, mas não medida há um dia. Procurou pronto-socorro com quadro de febre há um dia, relatando espinéia, tosse seca, piora noturna aos esforços, que tinha iniciado há 2 anos, mas com piora há 5 dias. Tinha uma pneumonia tratada há 6 meses, negava edema, negava ortopneia, espinéia paroxística noturna, sem palpitações ou precordialgia. Tinha um antecedente de cardiopatia isquêmica, tinha um infarto há 6 anos e acompanhamento irregular cardiológico. Era estabagista de menos de 5 anos maço, tinha parado de fumar há 50 anos. E estava usando irregularmente monocordil, losartan, aldactona e furosemida. Então, foi atendido no pronto-socorro, raio-x de tórax foi realizado e iniciado o tratamento com cefepime e azitromicina. Também foi feita uma dose de furosemida endovenosa. Estado geral estava normal, exame físico estava hipertenso, saturação limítrofe de 92, a ausculta cardíaca normal e estava estetorando nas bases, mais à direita. Esse era o raio-x da entrada. Alguém está vendo alguma alteração ou é um raio-x normal? O que vocês acham? Tem nada? Base esquerda? O que tem na base esquerda? Só na base esquerda? Direita e esquerda com uma... presença de líquido, né? Tem uma opacidade bilateral, né, homogênea nas 2 bases, realmente é bilateral, e sim, tem uma alteração, mas assim, nessa imagem a gente não consegue dizer que é líquido, mas eu concordo, eu vou mostrar na próxima imagem, sim, é líquido, mas olhando essa imagem aqui, a gente não consegue, o que a gente pode escrever nessa imagem que é uma opacidade homogênea bilateral. Agora, vendo aqui o próximo imagem, ó, 2 dias depois eu repeti, e essa imagem, como que tá em relação à outra? Tá igual, melhorou, piorou? Melhorou? Melhorou, né? Certo, melhorou mesmo. Mas tá normal? Não. Não. Aqui agora nós temos uma opacidade heterogênea, né, mas em relação ao anterior, com a densidade menor, né, mas a gente tem uma opacidade intersticial, né, com densidade menor, bilateral também predominando no texto basal, né, e se a gente ver de uma para outra, mas está bem melhor do que na do dia 18. E aí, um jargão de um ex-professor meu que falava, e aprendo, se vocês guardarem isso, já é um bom aprendizado para a aula de hoje, que tudo que some rápido no pulmão é água. Guardem isso. Isso é uma boa coisa para vocês guardarem. Pus, pneumonia, não some rápido. Já mostrei para vocês naquele slide anterior. Raio-x de pneumonia não limpa, demora de 2 a 6 semanas, e às vezes, se for uma pneumonia muito extensa, conversão lá do COVID de 60%, 70%, 80% de comprometimento, eu tenho pedido tomografia para 2, 3 meses, não tem que fazer antes, porque vai chegar com tomografia alterada, e o cara ainda vai ficar encafifado, vai querer que você pede outra tomografia depois, e não tem porquê, porque vai vir alterado. E não vai mudar o tratamento, inclusive não tem, né, que fazer o tratamento, porque vai limpando aos poucos. Pus, né, pneumonia demora para limpar, é lento, né? O que some rápido no pulmão é água, é edema cardiogênico, né? Então aqui, ó, foi 2 dias, a gente falou que o paciente chegou no pronto-socorro, eles deram antibiótico, mas eles também fizeram furosemida, que é diurético. Então isso que sumiu aqui de uma hora para outra foi água. Ele tinha um edema pulmonar. Esse edema limpou, mas ficou coisa aqui. E aí a gente lembra que na queixa do paciente, lá ele falou que ele tinha dispneia há 2 anos, né? Ele tem uma doença intersticial aqui, né? Então, que esse paciente foi interrogado, voltamos a questionar ele, e aí ele só então nos trouxe um outro raio-x de 2014, 2 anos antes, que mostrava que ele já tinha essa opacidade intersticial bilateral,
num raio-x com uma qualidade um pouquinho diferente, né, melhor do que esses raios-x que foram feitos no pronto-socorro, mas já tinha essa opacidade intersticial bilateral, mostrando que provavelmente ele tem uma doença, né, uma fibrose pulmonar. Não é o melhor método, né, provavelmente a gente vai precisar de uma tomografia de alta resolução para ver melhor essa fibrose nos pulmões, e depois, posteriormente, investigar a causa dessa fibrose. Mas, Guilherme, mas nós estamos tendo uma aula de pneumonia, por que você está falando de edema agudo de pulmão, está falando de fibrose? Justamente, se vocês tivessem a ideia de quantas pneumonias, isso aqui a gente popularmente brinca, né, que a gente a apelida de pneumonia aquática, né, que não é pneumonia, né, é uma falsa pneumonia, isso é um edema agudo de pulmão, e aí por baixo ainda tinha uma fibrose, e nem a fibrose, nem a pneumonia, nem o edema agudo de pulmão eram pneumonias, e a gente recebe com muita frequência, tanto pareceres em hospitais, quanto em pacientes no consultório, casos como esse que são falsamente diagnosticados como pneumonia. Então, nem tudo que é diagnosticado como pneumonia é pneumonia, nós temos que ter abrir esse leque, prestar atenção nos diagnósticos diferenciais, né? Então, esse aí foi um caso que a gente colocou para poder exemplificar isso, que é muito comum na nossa prática clínica. Alguém queria perguntar alguma coisa, não deixei, desculpa, pode falar. Doutor, essa imagem do dia 18, é possível ter o sinal da silhueta ou não? Só para eu ter uma dúvida. Ou só para eu esclarecer uma dúvida. O sinal da silhueta, normalmente a gente pede e borra, né? Que a gente não consegue ver mesmo aqui na direita, né? Mas o sinal da silhueta é quando a gente tem uma consolidação na base direita, né? Do lobo médio. A direita é lobo médio e a esquerda é língula, né? Aqui a gente não consegue ver direitinho. Poderia ser que a gente tivesse uma consolidação ali. Aqui a gente não consegue direitinho, poderia ter sim, tá? Ok, obrigada. Edema cardiogênico, associado com a fibrose provável. Segundo casinho rapidinho, mulher de 50 anos, branca, casada, espírita, natural procedente de Prudente, do Lar. Dor torácica direita, há 2 dias, história de moléstia atual, paciente procurou pronto-socorro com quadro de dor torácica, empontada, acompanhada de febre e dispneia há 2 dias. Relata tosse com secreção, pior decúbito lateral direito. Relacionava o início do quadro a uma queda de imunidade devido a noites mal dormidas. Estava com o irmão internado na Santa Casa com melanoma avançado. Interrogatório complementar, relatava perda de peso não quantificada nos últimos meses, estava com depressão. Antecedentes pessoais, negava patologias pulmonares prévias, uso de medicamentos, nega uso domiciliar de medicações prévias, negava hipertensão ou diabetes. Era tabagista de 30 anos massa, atualmente fumando menos de um maço por dia. Foi atendido no pronto-socorro, realizado raio-x de tórax, medicado com cefepime e azitromicina. Em estado geral, bom, eupneica, cianótica, controles ok, saturação boa, ausculta dela cardíaca normal e o murmúrio pulmonar vesicular diminuído em base de emitório direito com estetores crepitantes discretos naquele mesmo local. O resto sem alterações de grande nota. Esse era o raio-x. Então a gente vê uma opacidade, né, homogênea na base direita, talvez com elevação de cúpula, uma perda volumétrica nessa base direita também, né? Então a gente tem aqui o brônquio vindo aqui, talvez formando um broncograma aéreo aqui, com elevação de cúpula, uma perda volumétrica na base também, associada a essa consolidação. Foi feito um perfil, no perfil a gente vê melhor o broncograma aéreo aqui, então tem essa consolidação, a elevação da cúpula direita, aqui tem a cúpula esquerda, cúpula direita, o broncograma aéreo no meio da consolidação, né, tem a consolidação e o broncograma aéreo aqui, o brônquio pévio no meio do parênquima consolidado. E nesse meio a gente vê uma areazinha com uma densidade um pouco maior aqui. Ó. Isso chamou a atenção, por isso nós fomos lá e pedimos uma tomografia. Na tomografia a gente vê essa consolidação, abrir aqui, na tomografia a gente vê a consolidação, o broncograma aéreo aqui no meio,
Aí a janela de mediastino aqui, a gente vê essa consolidação, a gente vê que tem uma imagem aqui irregular, com contrastação o contraste pega de maneira meio heterogênea. Aqui de novo vê melhor aqui o brônquio, né? E aqui a condensação, né, da pneumonia. E aqui a gente vê bem heterogêneo a partir do contraste. Então isso aqui chamou a atenção, parecia mesmo que tinha a consolidação da pneumonia, mas na região mais proximal aqui estava meio heterogêneo, chamou a atenção, a gente pensou que não fosse só uma pneumonia, foi feita então uma broncoscopia que mostrou uma lesão vegetante, né, infiltrativa, endobrônquio, mostrando que tinha um câncer. Então provavelmente que ela fumava, ela fez um câncer, esse câncer fechou o brônquio obstruído junto à secreção adjusante, ou seja, daquela lesão da obstrução para frente. Essa secreção acumulada é meio de cultura e favorece a proliferação bacteriana, causando pneumonia obstrutiva. E aí, por causa da pneumonia, ela começou a ter sintomas e a gente acabou descobrindo o câncer. Então, eu mostrei 2 casos para vocês. Um caso que parecia uma pneumonia, não tinha nada a ver com a pneumonia, era edema agudo com fibrose, e um outro caso que tinha pneumonia, mas a pneumonia era a pontinha da Epstein-Barr, a gente foi futucar e viu que tinha um câncer por baixo. Então, 2 casos para a gente pensar que a gente não pode se acomodar assim em todos os casos. Às vezes tem só pneumonia, mas às vezes não é pneumonia, e às vezes tem pneumonia com mais coisa junto. Certo? Então, às vezes o diagnóstico é muito fácil, mas às vezes o diagnóstico pode ser muito difícil, a gente pode comer muita bola, como nesses 2 casos que eu mostrei para vocês aí. Beleza, gente? Alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Professor, eu tinha uma dúvida, mas era da aula de teto.